Olá, eu sou o Nico e hoje vamos falar o que é patrimônio. O que é patrimônio? O termo patrimônio provém do latim patrimônio e faz menção ao conjunto de bens que pertencem a uma pessoa, sejam estes naturais ou jurídicos. Contudo, conforme Pedrazi, a palavra patrimônio não está associada somente à noção de herança, de memória, do bem de família, mas também à noção do sagrado, pois foram os atos religiosos que levaram, primeiramente, os homens a tornarem certos objetos de culto significativo. Nesse sentido, de acordo com François Chouet, essa palavra foi requalificada nos últimos séculos, sobretudo ao longo do século XX, por diversos adjetivos, genético, natural, histórico, que fizeram dela um conceito nômade. Ela segue hoje uma trajetória, designa um bem destinado ao usufruto de uma comunidade, sendo constituída pela acumulação contínua de uma diversidade de objetos que se congregam por seu passado comum, obras e obras-primas de belas artes e das artes aplicadas, produtos de todos os saberes e savoir-faire dos seres humanos. Patrimônio cultural. Conforme a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 216, constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados a manifestações artísticos culturais, os conjuntos urbanos e os sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Vamos falar de tombamento? Ainda conforme a Constituição Federal, em seu artigo 216, parágrafo 1º, o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. Nesse sentido, o tombamento é o instrumento de reconhecimento e proteção do patrimônio cultural mais conhecido, e pode ser feito pela administração federal, estadual e até municipal. Em âmbito federal, o tombamento foi instituído pelo Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, o primeiro instrumento legal de proteção do patrimônio cultural brasileiro e o primeiro das Américas, cujos preceitos fundamentais se mantêm atuais em uso até os nossos dias. Os patrimônios culturais protegidos são registrados nos livros conhecidos como Livro do Tombo. Atualmente no Brasil, existem 4 tipos de livros: Livro do Tombo arqueológico, etnográfico e paisagístico, Livro do Tombo histórico, Livro do Tombo das belas artes, Livro do Tombo das artes aplicadas. Tratando especificamente do patrimônio cultural histórico edificado, este é acautelado pelo Livro do Tombo histórico. Nesse sentido, estão escritos os bens culturais em função deste valor. É formado pelo conjunto de bens móveis e imóveis existente no Brasil e cuja conservação seja de interesse público, por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil. Esse livro, para a melhor condução da ação do IPHAN, reúne especificamente os bens culturais em função do seu valor histórico. Se dividem em bens imóveis, como edificações, fazendas, marcos, chafarizes, pontes, centros históricos, por exemplo, imóveis, imagens, mobiliários, quadros, xilografura e entre outras peças. Patrimônio cultural edificado em Roraima. Conforme o IPHAN, a Igreja e o Exército tiveram grande importância na formação do patrimônio cultural do estado de Roraima. A Diocese de Roraima detém grande parte dos prédios históricos e do acervo documental, iconográfico e das obras sacras do estado. A primeira igreja de Nossa Senhora do Carmo foi construída por influência dos beneditinos em 1892. A construção do Forte São Joaquim entre 1775 e 1778, na margem esquerda do Rio Branco, é um marco da ocupação de Roraima. O comandante do forte, Manuel da Gama Lobo d'Almada, levou a pecuária de gado para a região e foi
no entorno de sua fazenda que se desenvolveu o povoamento de Boa Vista, elevada à categoria de cidade em 1926, e hoje é a capital do estado. Atualmente, o IPHAN estuda o tombamento do conjunto urbanístico de Boa Vista e as ruínas do Forte São Joaquim, no município de Bonfim. O patrimônio cultural, seja ele edificado ou não, é uma constante construção, devido às dinâmicas próprias da sociedade. Na década de 80, devido à falência dos projetos de assentamentos rurais no interior do estado e à decadência do garimpo do diamante e de ouro, houve um influxo populacional em direção à capital Boa Vista. Com isso, o aglomerado populacional surgiu na periferia da cidade, iniciando nesse período uma fase de cinturão de pobreza ao redor da capital, já que os novos habitantes desse centro vinham à procura de melhores condições. Na periferia da cidade foram criados ao menos 16 bairros, incluso o bairro Asa Branca, representando o inchamento demográfico em zona ambientalmente mais frágil do município. A partir de 1982, surgem as primeiras ocupações do bairro, a partir da prática de doação de lotes gratuitos. A princípio, possuía caráter eminentemente residencial, mas em poucos anos, o bairro Asa Branca torna-se o principal centro dessa nova área de expansão de Boa Vista. Tratando do patrimônio cultural edificado no interior do estado, em Alto Alegre encontra-se o Hospital Bom Samaritano, protegido pela Constituição Federal através da Emenda Constitucional número 21, de 5 de maio de 2008. Em seu artigo 159 da Constituição do Estado, assim diz: constitui patrimônio histórico, turístico, social, artístico, ambiental e cultural roraimense os bens de natureza material e imaterial, de interesse comum a todos, tombados individualmente ou em conjunto, que contenham referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos étnicos formadores da sociedade roraimense, nos quais se incluem, no inciso 20, a Vila do Taiano e o Hospital Bom Samaritano, este localizado na Maloca da Barata, ambos no município de Alto Alegre, considerada sua história uma vez que foram fundados por pioneiros. A inauguração do Hospital Bom Samaritano ocorreu em 1974, no governo de Fernando Ramos Pereira, em um local amplo localizado na comunidade indígena da Barata, se estendendo a cerca de 2 quilômetros da colônia Coronel Mota. O governador, em seu pronunciamento de inauguração do hospital, assim disse: o Hospital Bom Samaritano terá sido, no ano de 1974, o melhor exemplo da política de interiorização adotada pelo governo do território. Toda a região do Taiano exalta-se com sua nova condição de saúde, certo de que a sua região assistirá muito em breve o desabrochar de uma nova cidade. Atualmente, o Hospital Bom Samaritano é administrado pela Secretaria de Saúde do Governo do Estado de Roraima.